Olá, pessoal. Estou mais uma vez aqui nessa modalidade de até a distância para mais um bate-papo com vocês. Eu sou Jacione, sou médica veterinária, atuo pela COTRAF, a entidade de ATE que executa o projeto Bahia Produtiva no território do Sertão Produtivo e do Sudoeste Baiano. Bom, o nosso bate-papo de hoje vai ser uma continuação da primeira videoaula sobre doenças virais de importância para a avicultura caipira. Vamos compartilhar nossa apresentação. Então, na nossa primeira videoaula, nós abordamos a doença de Newcastle e a doença da boba aviária, que são doenças importantes aí, né, para o controle na avicultura caipira. E hoje vamos dar continuidade abordando outras doenças virais, que é a doença de Marek, a bronquite infecciosa das galinhas e a doença infecciosa da bursa ou a doença de Gumboro, como é conhecida também. Bom, vamos iniciar pela doença de Marek. Então, a doença de Marek, ela é causada por um vírus da família Herpes viridae. Então, é um herpes vírus que causa essa doença. É uma doença contagiosa, a gente fala que é uma doença linfoproliferativa e é uma doença neoplásica também, porque ela causa algumas lesões internas em vísceras similares, né, a neoplasias, a tumores. Na avicultura industrial, e aí quando eu me refiro à avicultura industrial, é a avicultura comercial, né, que é a loja, a avicultura tecnificada, que possui os sistemas aí de criação com alojamentos, os galpões em que alojam uma grande quantidade de aves, no caso de frangos de corte, galpões aí de 5.000, 10.000, 15.000 aves, chegando até 40.000 aves. E na avicultura de postura, né, utiliza aí a criação em larga escala, né, a produção em larga escala. Nesse sistema de criação aí tecnificado, a doença ela é controlada. As normas de biosseguridade, então o controle de doenças é muito efetivo. Porque uma vez que uma doença dessas de alta, doenças contagiosas, que se disseminam rápido e que causam sérios prejuízos, uma vez que essas doenças ocorram, né, venham a ocorrer em um sistema desse aí de criação, o prejuízo é muito grande. Então, por isso que é mantido aí um sistema muito eficiente de controle das doenças e principalmente pelo fato também de estar produzindo alimento destinado ao consumo humano, então tem que ter cuidado. Vamos à doença de Marek. Ela é bem controlada nesse sistema de criação, né, no sistema industrial, e é realizada, gente, a vacinação obrigatória. Bom, a doença de Marek, gente, ela é uma doença transmitida principalmente pela via aerógena, então partículas que ficam no ambiente, suspensas no ar com o vírus, então as aves, ao respirar essas partículas virais, são contaminadas. Então, o contato de ave doente com ave sadia, então esse contato direto com aves, que é a via de transmissão aí de todas as doenças, né? Esse contato direto. E alimento também contaminado, água contaminada, são vias aí também de transmissão, né? Vias de contaminação, em que as aves podem se contaminar. Por isso que a gente chama atenção no sistema de criação, e aí o sistema semi-intensivo, semi-extensivo, que utiliza as camas, né? Já possui uma organização maior, aqueles agricultores que criam uma quantidade já maior de aves, mas ainda são agricultores familiares, né? Mas criam já de forma mais organizada e aí colocam as camas. Então, por isso que há essa necessidade de troca de camas, porque esses vírus que são eliminados no ambiente são eliminados pelas fezes, pelas secreções, ficam ali na cama. E se você deixa essa cama velha, vão chegar novas aves e vai utilizar a cama velha, as aves novas vão ter contato e se contaminar aí com as doenças. E a doença de Marek é uma delas. Então, realizar a troca de camas, vazio sanitário, respeitar esse vazio sanitário, o período, né, de retirada de lote, para inserção do outro no mesmo ambiente. Então, tem que fazer a limpeza, a desinfecção e ter esse vazio aí, que é um período mínimo de entrada de um novo lote. Isso é importante no controle das doenças. E falando da doença de Marek, ela pode ser apresentada das seguintes formas. A doença pode apresentar de uma forma aguda,
Então, dessa forma, a mortalidade é mais rápida, principalmente aí para aves jovens, que são aves que, né, têm um sistema de defesa ainda mais frágil, estão mais propícias aí a estar adquirindo, né, se infectando com as diversas doenças aí, vírus e bactérias. Então, né, com essa forma aguda, pode haver uma mortalidade e mais rápida. A formação também, né, pode se apresentar com formação dos tumores, e aí quando afetam órgãos vitais, então acaba levando também essa morte mais rápida. Como eu falei, afeta os órgãos vitais, fígado, rim, baço, e pode levar à morte dessa ave. Ela também afeta o lobo ocular, a íris, então afeta aí a visão das aves. Na forma visceral, ela atinge órgãos internos, e pode desenvolver também as lesões tumorais nessa forma visceral. A forma cutânea, o vírus atinge os folículos da pena, então pode ocorrer de haver aumento de volume do folículo da pena e hemorragia, e também causar lesões de pele, a depender aí da forma que a doença progredir. Pode haver lesões de pele. E aí se torna essas lesões, elas se desprendem da partezinha lá da pele, junto com a pena, próximo ali do folículo da pena, e é uma forma também de disseminação do vírus. Essa parte que se desprende das lesões contém um vírus e aí dissemina no ambiente e é uma forma também de contaminação. Então, o vírus, quando ele migra para o folículo da pena e se prolifera lá e causa esse aumento de volume, hemorragia, ele torna-se infectante. E aí, quando causa essas lesões de pele, tem uma via ali de saída, isso também vai para o ambiente, é uma forma também de contaminação do ambiente. E a doença pode se apresentar também de uma forma que a gente chama de clássica, que ela atinge o sistema nervoso periférico. Então, causa paralisia aí das pernas das aves, porque ocorre infiltração do vírus nos nervos, né? Nesse sistema nervoso periférico. E aí as aves, elas caem, né? E o pessoal chama de escanchar. Escancha as pernas, uma para lá, outra para cá. É um dos sintomas que a gente vê aí a campo, é um dos sinais clínicos que a gente vê a campo e às vezes desconfia da doença de Marek. Essa imagem aqui, ela ilustra uma alteração aí, um sinal clínico que leva a alteração no sistema nervoso periférico aí. Então, a imagem está ilustrando o aumento de volume no nervo ciático e no plexo sacral. Então, vocês podem observar aqui do lado esquerdo. Então, essa lesão aqui, gente, está unilateral. Ó, esse lado aqui está alterado, ó, espessado aqui, tá vendo? Está mais grossinho. Então, isso aí tá com aumento de volume, tá alterado. O plexo aqui também, ó, o aumento de volume já vem desde aqui, ó. E do outro lado, não. Você vê que aqui o nervo não apresenta alteração. Então, esse aqui é um sinal clínico aí, quando faz a necrópsia da ave que morreu, que a gente às vezes tenta identificar a campo se está ocorrendo a doença de Marek. Então, avaliando aí esse espessamento do nervo ciático, certo? Essa é uma das lesões. Vamos ver aqui. Outra lesão, como eu falei, que o vírus ele também causa lesão aí na íris. Então, aqui estamos, essas duas fotos aqui ilustram. Aqui tem duas aves juntas. Essa daqui está com alteração na íris. A de cá está normal. Essa está com o olho normal. E esse aqui, ó, o olho está alterado. Então, tem infiltração do vírus da doença de Marek aqui na íris dessa ave. E essa de cá também, ó. É uma ave que também está com alteração aqui no olho por conta da doença de Marek. Aqui é o sinal clínico, né, da doença clássica, em que a gente vê que quando há essa paresia ou paralisia na perna, a ave cai, ela não consegue ficar de pé, não se mantém de pé, então ela escancha mesmo as pernas, uma para lá, outra para cá, você coloca de pé e ela cai, não se mantém em pé. Então, essa é uma característica aqui também para a doença de Marek, lembrando que esse sinal clínico aí não é só para a doença de Marek, tem outras doenças que também levam
podem levar aí alterações a nível e provocar essa paralisia a nível do sistema nervoso. Então, se a gente vê uma ave assim, a gente não vai afirmar que é a doença de Marek, a gente suspeita fortemente que seja. E daí tem que fazer outras investigações, e o ideal mesmo para poder confirmar seria fazer o diagnóstico. E esse diagnóstico é feito em laboratório. Então, a gente pode fazer, se a ave vinha a óbito, fazer a necrópsia, observar se tem aquelas alterações de espessamento de nervo, se tem alguma lesão interna, né, proliferativa aí, né, interna, mas a gente não afirma só pelo simples fato de estar assim, de que é doença de Marek, mas a gente suspeita, né, fortemente que seja a campo. Aqui é um vídeo que eu não consegui mostrar lá quando eu falo da influenza ou da doença de Newcastle. Desculpa. Então, nesse vídeo aqui, gente, a ave está apresentando um outro sinal clínico que pode acontecer na doença de Marek, mas também pode acontecer na doença de Newcastle, ou por conta de lesões, né, que essa ave pode ter sofrido, que é o torcicolo de pescoço. Vamos repetir aqui novamente. Que é o torcicolo de pescoço. Então, a ave torce o pescoço para cima, aí não consegue se alimentar. Você tenta colocar o pescoço na posição normal e ele não fica. Ó, o pescoço fica totalmente torcido. Aí, quando a gente encontra esse sintoma, a gente suspeita, esse sinal clínico, a gente suspeita também da doença de Marek. Só que a gente tem que fazer toda uma avaliação no ambiente, né? Está ocorrendo uma ave só, tem mais de uma ave, porque essas doenças são contagiosas. Então, geralmente, não ocorre em uma ave só. Então, pode estar ocorrendo aí, por isso que sempre falam, né, que tem alguma ave doente. A primeira pergunta que eu falo já está ocorrendo algum problema aqui, está ocorrendo tal problema com né, em uma galinha minha. É uma só ou tem mais, né? Porque para a gente tentar já direcionar a nossa suspeita se é uma doença infecciosa, contagiosa que está ocorrendo, porque quando é contagiosa, acomete geralmente mais de uma. A menos que você tome logo as medidas preventivas aí de isolamento, né? Logo de imediato, aí tem mais chance de não disseminar para. A gente pode ver esse ambiente aqui, eu já faço uma observação, ó. Quando você cria as aves nesse sistema em que você faz o galinheirozinho ali organizado, com o piso, tem que colocar cama. Porque se as aves ficam nesse ambiente, ó, as fezes espalhadas aí, e elas, né, tendo contato com as fezes frescas o tempo todo, isso aqui fica mais exposto à contaminação. Contaminação bacteriana, contaminação viral, e doenças virais, se vir acontecer aí, né, na criação. Então, tem que colocar a cama, que a função da cama é absorver ali a parte líquida das fezes, evitar que as aves fiquem com esse contato, né, direto com essas fezes frescas. Então, esses sinais clínicos aí, ó, do torcicolo do pescoço, da paralisia das pernas, os sinais nervosos, quando a gente vê esses sinais clínicos a campo, a gente já suspeita da doença de Marek, mas não pode afirmar. Então, se a ave vem a óbito, a ideal é fazer uma necrópsia, avaliar internamente, né, o que tem de lesão interna, que pode indicar que seja doença de Marek, e para confirmar, a gente só consegue por meio do diagnóstico. E aí, o que se tem que fazer? A doença de Marek não tem tratamento, assim como as outras doenças virais que eu falei, não tem tratamento. O que acontece é de algumas aves serem acometidas e sim, né, não sobreviverem, não vir a óbito, a depender do tipo de lesão, da forma que a doença se manifestou, né, com aquela forma aguda, a forma que é a forma mais branca, que pode levar a óbito, ou a forma visceral, ou essa forma clássica aí com lesões do sistema nervoso. Depende muito aí da gravidade para as aves virem a óbito. E o que se tem que fazer, gente, é prevenir. Ou se não tem tratamento, a gente tem que prevenir. E a prevenção é feita por meio da vacinação. Então, na avicultura industrial, a vacinação é obrigatória. Quem compra aí os pintinhos de um dia, né, seja para corte ou as pintinhas de postura, elas vêm vacinadas com a doença, todos vêm vacinados com a doença de Marek. É obrigatório. Elas recebem essa vacina aí no primeiro dia de vida. E para quem cria as aves caipiras de quintal, que não cria nessa quantidade aí com foco comercial, mas as galinhas que é para consumo mesmo, que cria ali na quantidade moderada, né?
para consumo da família, o ideal também é fazer a vacinação. É evitar que tenha prejuízos aí com a morte de aves, né? Porque essas doenças, quando chegam, gente, na propriedade, às vezes se mantêm ali por um bom tempo, porque, como eu falei de outros vírus, o vírus que causa a doença de Marek também se mantém no ambiente por um tempo. E aí, se você não realiza essas medidas de controle, acaba que esse vírus fica aí, ó, só esperando o momento exato de infectar ali outra ave, e aí volta e você está com uma ave doente e perdendo aves, ou até mesmo tendo prejuízo com o custo de medicamento para uma doença que não tem tratamento, como é a doença de Marek e as outras doenças virais que eu falei. O que acontece é que às vezes tem infecções secundárias que agrava a doença. Como eu falei, muitas das vezes os animais eles não estão doentes, né? Tipo de patógeno só, né? Não foi só ali um micro-organismo que causou a doença que está presente. A partir do momento que o animal é infectado ali com um vírus ou com a bactéria, que começa a desenvolver uma doença, o organismo dele fica mais frágil, que ele fica tentando combater aquela doença, e aí, esse organismo frágil é porta de entrada para outras infecções. E principalmente se tiver num ambiente que o desafio ali, né, for muito grande ali de outros patógenos. Um ambiente que não é sujo, que não realiza a limpeza, água suja. Então, um ambiente muito contaminado, essa ave vai ter contato com muitas bactérias que vai agravar ainda mais aquela doença. Então, as infecções secundárias acabam agravando o quadro e levando, às vezes, as aves a óbito. Ou, às vezes, quando faz um tratamento com antibiótico, elimina essa infecção secundária, a ave acaba se recuperando, né? E aí muitos acreditam que foi o tratamento que curou daquela doença. E não exatamente, porque essas doenças virais não têm tratamento. Então, se você tomar antibiótico e fizer com uma ave que está sendo acometida por uma doença viral, ela não vai, esse antibiótico não vai eliminar o vírus, certo? O que ele pode eliminar são bactérias que causaram ali infecções secundárias. Só para deixar isso claro que essas doenças virais não têm tratamento. Enfim, o que é que você tem que fazer? Medidas de controle e prevenção. A primeira delas é a vacinação. Vacinar as aves. Pode vacinar a ave já com um dia. Então, essa vacina contra a doença de Marek é vendida no mercado. Aí o que muitas pessoas falam que às vezes não encontram essas vacinas nas suas cidades, né? Cidades pequenas do interior. Mas muitas vezes não é vendida as vacinas porque não tem demanda para compra. A partir do momento que os agricultores vão sendo orientados, possuem conhecimento de que é preciso vacinar, é necessário, que há essa recomendação de vacinação para as galinhas caipiras de quintal e começam a procurar vacina, então ela começa a ser ofertada nessas casas agropecuárias. Então, se você quer vacinar suas aves, vá até a casa agropecuária do seu município. Se não tiver a vacina, faça a encomenda que eles provavelmente começam a comprar mesmo para vender, mais pessoas, né, indo à procura, então passa a vender a vacina. Então, a vacina contra a doença de Newcastle, vacina contra a boba aviária e agora a vacina contra a doença de Marek, certo? Tem que vacinar. E aí, outras medidas gente, limpeza do ambiente, né? Que já falamos para as outras também. É muito importante, porque, como eu falei, o vírus, ele fica disseminado. Uma das vias de contaminação é ali no ambiente que as aves estão. Esse vírus, ele é depositado aí pelas fezes, pelas partículas que se soltam aí do folículo da pena, que está com contaminação do vírus, vai para o ambiente também. E aí as aves acabam respirando ou tendo contato, né, com a comida, ingerindo aí o vírus e se contaminando. Então, a limpeza do ambiente, mais uma vez aqui, limpeza, retirada das fezes do local onde as aves dormem, do local onde as aves ficam, varram, limpem essas fezes, coloca para curtir e aí vai virar adubo, um excelente adubo aí para plantas, né, as plantas ornamentais e frutíferas. E depois que fizer essa limpeza com retirada das fezes, vem com a cal virgem para fazer a desinfecção, certo? Vamos ter uma videoaula que eu vou falar desse negócio para pessoas, né, que criam nesse sistema já mais organizado, que tem um aviáriozinho ali com cama, então trocar essa cama periodicamente, não utilizar a cama velha para o próximo lote, gente, tem que fazer, pode até aproveitar parcial essa cama, você tem que revirar, tem que fazer a desinfecção da cama, então tem que fazer a troca, e se for colocar pintinhos, não pode usar essa cama velha. Pintinhos novinhos,
tem que ter cuidado, tem que colocar uma cama nova. Isolar as aves doentes. Isso serve também para, né, para as outras. Eu falei para as outras doenças, serve para a de Marek também. Identifica uma ave que está apresentando um sinal, né, um sintoma desses aí, um sintoma clínico desse aí, de incoordenação, caindo das pernas, dificuldade, né, essa perna escanchada para lá e para cá, pescoço torcido. Então, identificou qualquer sinal desses, isola, tira do meio das outras, para você evitar o contágio, a contaminação das outras, a transmissão da doença, né, para as outras aves. Isola e observa, a depender da evolução, se você, né, a ave a óbito, enterrar. Então, dá um destino adequado, o ideal é enterrar ou queimar. Então, essa ave não deve ser jogada também, gente. As aves mortas serem espalhadas, deixarem na propriedade para que outros animais vão revirar, cachorro comer. E aí acaba quando a ave, né, que veio a óbito, estava infectada por essas doenças virais, acaba sendo uma disseminação, ocorrendo a disseminação desse vírus na propriedade. Por isso que a orientação é enterrar ou queimar. Enterrar é melhor ainda, vai virar composto para o solo, material, certo? Isso aí eu já falei, né? Que o vírus da doença de Marek resiste muito tempo no ambiente, então tem que fazer a limpeza, a desinfecção, se suspeitar da ocorrência da doença, aliás, nem suspeitando, tem que se fazer limpeza e desinfecção, gente, na propriedade constantemente. E outro detalhe, ó, se o local em que as aves ficam, para quem cria as aves alojadas, né, em pequenos galinheiros, um local frio, protegido da luz do sol e mais frio, o vírus ele dura mais tempo ainda. E aí acaba que o vírus da doença de Marek acaba se tornando um problema nesses períodos mais frios do ano, no período chuvoso, agora inverno, porque ele se mantém muito mais tempo no ambiente com essas condições aí favoráveis com as temperaturas mais baixas. E vamos para uma doença que é a doença da bronquite infecciosa das galinhas. Essa é uma doença, gente, importante. Tanto para a avicultura, né, de corte, mas é mais importante ainda para a avicultura de postura. Porque essa doença aí, ela vai causar alterações no sistema reprodutivo das aves e vai interferir na qualidade do ovo. Mas a doença, o nome da doença é bronquite infecciosa das galinhas. Bronquite, lembra o quê? Bronquite, sintoma respiratório, né? Bronquite, sinusite, rinite, é tudo ligado ao respiratório. Então, a doença, ela causa, sim, alterações respiratórias, mas as alterações que ela vai causar e que vai, né, levar prejuízos aí para a produção, é lá no sistema reprodutivo e no caso das galinhas de postura, vai afetar a produção dos ovos. Vamos lá. A bronquite infecciosa é causada por um vírus da família, por um coronavírus. E aí a gente acende o sinal de alerta. Em tempos de pandemia, né? Pandemia causada pelo Covid-19, coronavírus. E aí tá aqui uma doença das galinhas que é causada por um coronavírus. Existem, gente, vários tipos de coronavírus que causam doenças nos animais. Então, doenças em mamíferos e doença nas aves também. Então, esse coronavírus aviário não é o coronavírus que pode ser transmitido para a gente. É um coronavírus das aves e não tem nenhuma participação aí na formação do vírus, de transmissão da pandemia, não, viu? Esse vírus é exclusivo das aves, não infecta os mamíferos, então não infecta a gente, não teve participação na formação aí do Covid-19. Enfim, é por um coronavírus. E ele causa, gente, alterações aí nas aves, vai acometer aves de todas as idades, aves jovens, quando ocorrem aves jovens, a depender aí da fase, como eu falei, gente, aves jovens é tipo criança, né? O organismo é mais frágil, está mais susceptível às infecções, porque ainda não criou imunidade, resistência, né? Às infecções. Então, assim, as aves jovens, elas tendem a sofrer esses impactos das doenças de forma que leva à mortalidade. Então, nas aves adultas, aí os sintomas já são mais leves. E aí as lesões tendem a afetar o sistema reprodutivo e causar aquelas alterações nos ovos.
Nas aves jovens também leva à alteração do sistema reprodutivo e isso pode levar, gente, inclusive, comprometer a vida no caso das pintinhas de postura. Quando a doença, né, ela comete as pintinhas muito novinhas, levam a lesões irreversíveis, então que não tem mais volta, né, irreversível. Causa uma lesão ali no sistema reprodutivo que essa pintinha ela não vai virar poedeira. Inclusive, pode, aí o pessoal chama de falsa poedeira, ela chega à fase, né, de postura e ela não vai pôr, porque o vírus causou lesões lá no sistema reprodutivo dela que ela não consegue iniciar a postura. Impede a formação do ovo e essa pintinha aí deve ser tirada né, do plantel das aves poedeiras e para consumo. Mas e daí? Como identificar isso? Até identificar, se a doença em uma criação de postura de aves jovens, o prejuízo é muito grande, porque você vai alimentar as aves esperando o tempo da postura, achando que está com desenvolvimento bom, quando chega na época de postura, poucas aves vão entrar em postura. Olha o prejuízo do tempo que esperou, a alimentação que deu, e até identificar que aconteceu a doença da bronquite infecciosa, de que essas aves não vão pôr, você leva aí, né? Você tem muito prejuízo. Um criador aí né? Se for criador da avicultura de postura. Enfim, o período de incubação da doença, a gente é muito rápido. O que é período de incubação? Eu não lembro se eu falei antes, mas vou repetir agora. É o período que leva, desde quando o animal tem contato ali com o agente causador da doença, até ele desenvolver a doença. Então, as aves tiveram contato com o vírus da bronquite infecciosa hoje, de 16 a 36 horas, as aves já podem começar a apresentar os sintomas. Aí o tempo que demora ali para o vírus tomar, né, penetrar no organismo e começar a causar o estrago. E aí vai aparecer os sintomas. Então é muito rápido o período de incubação. É muito rápido do momento que tem o contato até o momento que começa a desenvolver a doença. Outras doenças aí, o período de incubação levam semanas, levam dias. Aí, no caso da bronquite infecciosa, são horas, né? 16 dá 36 horas, menos de 2 dias. É um dia e pouquinho aí já está apresentando sintomas. E aí, a partir do momento que as aves são infectadas, apresentam sintomas aí, elas já começam a eliminar no ambiente. Eliminam aí, né? Enquanto estão doentes, já estão eliminando aí esse vírus no ambiente e contaminando outras aves. Então, a transmissão é rápida, né? Ocorre principalmente pela inalação dos aerosóis. O contato entre as aves doentes, que eu falei, é o meio de transmissão de todas as doenças, e um ambiente contaminado. Então, água, ração que contamina ali com o vírus, as aves sadias que forem se alimentar acabam, e no ambiente em si, né? Ciscando, tendo contato ali, que está no chão, acaba tendo se contaminando. E pelo ar, porque o vírus acaba, né? Partículas do vírus ficam suspensas, o vírus é muito pequenininho, então ele fica suspenso ali no ar e as aves, pela respiração, elas já se contaminam. E aí os sintomas que a bronquite infecciosa apresenta nas aves. Sintoma respiratório, como eu falei, bronquite infecciosa, o nome da doença, né? É uma doença, né, que atinge o sistema respiratório das aves. Então, as aves vão apresentar sinais clínicos comuns de outras doenças respiratórias. Por esses sintomas, a gente não vai saber dizer se a ave está com bronquite, se está com qualquer outra infecção respiratória. E a tosse, geralmente, que inicia com a tosse, as aves iniciam com aquele... Quando vê uma ave assim, gente, já acende o sinal de alerta. Tenta separar essa ave das demais, que provavelmente ela vai evoluir para um sinal, para sintomas mais evidentes né, de doença respiratória, e você não sabe que doença é, mas você sabe que sua ave está ficando doente. Então, identificar as galinhas com esses tiquezinhos, que é as tosses, já separe das demais. É uma dica que eu dou, porque você evita custo com tratamento com as doenças, e principalmente tratando doença que não tem tratamento, e infectando aí todas as aves né, que estiverem lá juntas no seu terreiro ou no seu aviário. Então, assim, separa. Viu a ave doente, já separa para poder a evolução, se for necessário fazer tratamento e principalmente evitar a transmissão para as demais. Então, o primeiro sinal é essa tosse, esse tiquezinho lá, e aí
pode evoluir para estertores, que são sinais já característicos que você vê de respiração, barulho que as aves fazem ao respirar, porque junta ali secreção, né? A nível de traqueia, as aves já começam aquelas ronqueiras, estertor. Dispneia, que é a dificuldade de respirar. Então, você pode observar aves com o bico aberto, puxando o ar. Então, as aves ficam com o bico aberto, tentando puxar. Você vê que a ave, às vezes, está com dificuldade de respirar. Às vezes, isso ocorre em período quente do dia, para as galinhas muito gordas. Mas, às vezes, isso ocorre em período também do dia que não está quente, que está ali um ambiente tranquilo. E se vê uma ave com esse sinal, é porque ela está no sistema respiratório. Insuficiência respiratória, né? Que vai além aí da dispneia, da dificuldade de respirar, e mesmo a ave já fica mais ofegante. Obstrução da traqueia por conta, né, da formação de secreção, obstrui a traqueia a ponto das vezes as aves sofrer asfixia, que é a falta de ar mesmo, e ela, né, pode morrer por asfixia, para de respirar porque veda a entrada do ar para, né, o pulmão. Pneumonia, né, infecção lá no pulmão, e morte de aves jovens. Esses são alguns dos sinais respiratórios, né, que podem ocorrer, levando até a morte das aves jovens. O vírus também ele pode infectar o intestino, então causar aí alterações a nível de intestino, que leva à diarreia, à desidratação, então as aves passam a beber mais água, deficiência na ingestão de alimentos, então diminui na digestão de alimentos, na verdade, pode diminuir aí, né, da falta de apetite, são sinais também que podem ocorrer com a infecção da bronquite infecciosa e que não são característicos para a doença. São sinais que ocorrem também de outras, diarreia, desidratação é comum aí a várias doenças que afetam o trato digestório. E pode também causar alteração renal. E quanto ao sistema reprodutivo, as alterações que causam, gente, de lesões do sistema reprodutivo podem ir desde interferir a formação do ovo, malformação, né? Malformação dos ovos, porque as lesões vão causar lesões, gente, a nível de oviduto. Então, aqui, ó, essa imagem está mostrando aqui o sistema reprodutivo da ave. Então, os ovos, aqui todo o caminho que os ovos percorrem, ó, aqui, né, desprende aqui a ovula, a gema, né, a ovula, a gema aqui. E aí, nesse processo aqui, formação do ovo, vai havendo formação de clara, revestimento de pele, primeira pele, segunda pele e formação de casca até a galinha botar o ovo. As alterações nesse nível aqui, que o vírus causa no oviduto, então pode levar a malformação lá da casca do ovo, então fica aqueles ovos com a casca irregular. Ovos de pele, então a galinha ela vai botar o ovo antes, né? A alteração aqui não há formação de casca, ela vai botar um ovo de pele, pode ocorrer. Ovo com casca frágil, ovo trincado. Porém, essas alterações de ovo, quando a gente vê, a gente pode suspeitar, sim, de que está ocorrendo a doença da bronquite infecciosa, mas também pode ser por outros fatores nutricionais, que levam ao ovo de casca frágil, né? E malformação nos ovos, pode ser fator nutricional, de repente. Mas, sim, acende um sinal de alerta e a gente já tem uma suspeita de que quando a galinha bota ovos com malformação e ovos de pele, de que de repente pode estar ocorrendo a doença da bronquite infecciosa. A nível ainda do ovo, pode haver alteração, gente, na clara. Aí é chamada essa alteração de albumina liquefeita, que é aquela clara aguada, o pessoal fala. A clara ela é viscosa, né, um pouquinho densa, então pode ficar um ovo aguado, aquela albumina, o efeito da albumina liquefeita. Mas que esse sinal clínico aí não é se ocorrer isso, a gente não vai garantir que está ocorrendo a doença. Pode ser outros fatores também que levam a essas alterações também a nível da clara do ovo. Enfim, se ocorrer esses sinais clínicos aí, a gente suspeita. E quando a gente suspeita, para fazer diagnóstico, gente, a nível de laboratório. A campo, a gente reúne as informações de sintomas clínicos que a gente vê,
e aí acaba suspeitando ou não das doenças, mas para confirmar aí no campo é complicado. Essa confirmação aí a gente só tem mesmo com os exames laboratoriais. E aí, se a gente suspeita que está ocorrendo a doença da bronquite infecciosa, o que é que a gente tem que fazer? Tomar, né, as medidas preventivas para poder evitar a disseminação e combater a doença ali, evitar que ela se mantenha na sua propriedade. Como meio de prevenção, gente, o principal deles é a vacinação. Então, tem que vacinar as aves e aí, principalmente as poedeiras. E essa vacinação deve ser feita na primeira semana de cria, durante a recria. Eu já falei sobre isso. Protocolos de vacinação, eles são montados de acordo com as regiões. As doenças que ocorrem na região, o tipo de criação, se é a galinha caipira de quintal, se é a galinha caipira criada já no sistema ali semi-extensivo, ou se é, né, a depender do estilo da criação, é que se monta esses calendários de vacinação. Mas se orienta a vacinar aí contra a bronquite infecciosa já na primeira semana de vida. E aí, reforçar essa vacina para as poedeiras. Assim como as outras doenças, gente, vou só reforçar, virais, não tem tratamento para bronquite infecciosa. Então, não tem tratamento e o que se deve fazer é prevenir. O que se pode tratar são alguns dos sintomas que aparecem aí, né, a fim de controlar a infecção secundária. Então, a depender da sintomatologia que a ave está apresentando, pode ser que a gente recomende fazer algum tratamento quando a gente suspeita de infecção secundária. Se não, a depender do quadro, não trata. Então, aguarda a evolução e essas aves, quando é de postura, destinar para descarte, porque né, algumas não vão ficar convivendo aí com o vírus e vai ficar tendo essas alterações a nível de ovo e prejuízo, principalmente para a avicultura de postura comercial, né? Para quem cria aí uma quantidade de aves, às vezes até uma quantidade pequena, mas que tem renda com a venda dos ovos. Vai ter prejuízo se a doença chegar. Então, por isso, vacina. Não espera chegar a doença na propriedade. Faz a vacinação contra a bronquite infecciosa. Para quem cria galinha poedeira, deve ser uma vacinação obrigatória, viu? E empregar as boas práticas de manejo. E aí vai reduzir os riscos, né, de introdução da doença na propriedade, na criação e de manutenção. Quais são essas boas práticas de manejo? Aquelas que eu já repeti antes. E vou fazer uma videoaula só para poder reforçar que é necessário fazer essas boas práticas aí de manejo nos cuidados com as aves, certo? E aí vamos para a última doença, que é a doença infecciosa da bursa, ou infecciosa bursal, ou doença de Gumboro, né? Como é chamada. Bom, gente, como a doença mesmo fala, ela causa alteração em um órgão, a principal alteração que ela causa, ela atinge principalmente, né? Um órgão da ave, que é a bursa de Fabrícios, que é chamado, que é um órgão de defesa, um dos órgãos de defesa da ave. E aí a doença atinge principalmente esse órgão. Bom, a doença ela é causada por um vírus da família Pirmaviridae. E está disseminado em todo mundo, ocorre em todo o mundo, tem distribuição aí por todo o mundo, no Brasil, e ocorre no Brasil. E é uma doença que também deve ser feita a prevenção, gente, com a vacinação. Se ela infectar os pintinhos aí nas primeiras semanas de vida, pode causar uma mortalidade alta. O vírus, ele vai, a transmissão se dá principalmente, né, por essa via aí oral, a aerógena também. E aí, a partir do momento que o pintinho, né, tem um contato com o vírus, esse vírus entra aí no organismo da ave, ele vai direto para esse órgão de defesa no organismo da ave, que é a bursa de Fabrícios, e lá ele se desenvolve e ele dissemina também para outras partes aí do corpo da ave, mas por atingir esse órgão que é responsável pelo sistema de defesa da ave, ele causa uma baixa imunidade nas aves, então ele causa imunodepressão. As aves, elas ficam susceptíveis a qualquer tipo de infecção, o organismo não consegue reagir contra a infecção, e as aves aí, quando são jovens, que já têm um sistema imune baixo, leva à mortalidade, e quando são aves, né, mais aves adultas, leva à infecção secundária. E muitas vezes a ave adulta vem a óbito pela infecção secundária. Um tipo de bactéria, né, que aproveitou esse organismo fraco, que estava ali frágil,
e causou infecção maior, agravou a situação e pode levar essa ave adulta à morte. Então, mas é uma doença que leva à morte mais rápida dos pintinhos, causa maior mortalidade para os pintinhos, para as aves jovens. Aqui eu estou mostrando uma imagem ilustrativa aqui, com a anatomia para vocês, onde fica esse órgão, a bursa, né? Como curiosidade, tá aqui, ó. Essa aqui é a cloaca, e trago o mouse. Aqui, ó. Aqui tá a cloaca, o reto, e a bursa cloacal. Aqui tá como bolsa cloacal, ou bolsa de Fabrício, não sei até que o nome, fica aqui em cima, ó. É um órgãozinho pequeno, e é responsável pelo sistema de defesa da ave, junto também com outro órgão aqui, que é o timo, que fica aqui, ó, no pescoço da ave. Esses pontinhos aqui, ó, é outro órgão também, que faz parte do sistema aí de defesa da ave, do sistema imune. Só para vocês identificarem onde fica a bursa. Vamos ao próximo slide. Bom, o vírus, gente, que causa a doença de Gumboro, é um vírus altamente resistente no ambiente. Assim como o vírus da doença de Marek também é resistente no ambiente, o vírus lembra lá da boba aviária, também é resistente no ambiente. Então, vírus, gente, eles resistem, a maioria são resistentes, sobrevivem no ambiente aí por muito tempo. Então, esse vírus aí da doença de Gumboro, ou doença infecciosa bursal, né? Ele sobrevive vários meses fora do organismo da ave. Então, ele possui uma alta resistência aí de sobreviver no ambiente e contaminar, e se ele está ali no ambiente, causa ali infecção, contaminação para outras aves. Por isso que é importante as medidas, né, as boas práticas de manejo, essas medidas preventivas de limpeza e desinfecção do ambiente. Façam isso rotineiramente. Cria aves, gente, mantenha o ambiente limpo, retirando as fezes e fazendo essa desinfecção rotineiramente, que você, ó, vai eliminando esses benditos vírus do ambiente, evitando a ocorrência dessas doenças, que muitas vezes aí já ocorreu na sua propriedade e você nem se deu conta, viu? Vamos lá, e como ocorre a transmissão? É o contato aí, né? Ocorre pelo contato direto entre as aves. Isso aí é a via de transmissão comum a todas as doenças. Então, a ave doente teve contato ali direto, né? Com uma ave sadia, vai se contaminar. A água, o alimento, é outro meio aí de contaminação. Então, as aves, quando deixam lá, vão beber água, vão comer no comedouro, deixa lá a secreção contendo vírus. As aves sadias que vão comer logo após se contaminam também. Equipamentos e fezes contaminadas também é limpeza, mais uma vez, entendeu? Porque esses vírus ficam no ambiente espalhado aí, toda a parte aí do ambiente que tiver vírus é uma porta aí, é um meio, na verdade, de contaminação. E pode haver contaminação também pela via aerógena, pelo ar, principalmente quando tem fezes acumuladas, né? Porque o vírus é eliminado ali nas fezes, e aí suspende com a poeira das fezes do ambiente, as partículas suspensas com fezes que contêm o vírus, causa também a contaminação pelo ar, as aves respirarem. O período de incubação, gente, também é curto para o vírus da doença do Gumboro. Lembram lá que eu falei da doença de Marek, que é um período curto, que também vai de horas, de 12 a 36 horas o período de incubação. A partir do momento que a ave tem contato com o vírus, ela desenvolve a doença lá na bronquite infecciosa. E aqui, na doença de Gumboro, também, o período de incubação é curto, 48 horas. Então, a partir do momento que a ave teve contato com o vírus, né, que causa a doença de Gumboro, 2 dias aí no máximo, ela já vai estar apresentando os sintomas da doença. É um período de incubação curto também. E aí, as aves infectadas com a doença de Gumboro, é aquela doença lá, a bolsa ou bursa de Fabrícios. E aí, as aves infectadas apresentam quais sintomas? Ó, um dos sintomas, gente, é tristeza, apatia. As aves ficam tristes, paradas, sem reagir à aproximação, principalmente as galinhas caipiras, né, de quintal, que são mais ariscas, né? Às vezes você vai se aproximar e já está correndo. Quando ela está doente, um dos sinais é uma tristeza, e você chega perto e ela não reage, não corre.
Aí muita gente, quando me relata sinais clínicos, né, que eu passo nas propriedades, com o atendimento mesmo de até de extensão, aí passa na propriedade e quer saber quais doenças já ocorreram ali na propriedade, quais clínicas já apresentaram nas aves, vou fazendo essas perguntas. E aí, às vezes, as pessoas me falam, aqui já aconteceu muitas galinhas de mar triste. Como essas galinhas de mar triste? Fica triste, zambeira pelos cantos, aí para de comer, só sonolenta, às vezes é com o bico caindo no chão. Então, esse é algum dos sintomas para a doença de Gumboro. Pode ter sido doença de Gumboro, porque as aves se apresentam assim, tristes, ficam apáticas, as penas podem ficar eriçadas, bem arrepiada, né? Fica arrepiada, aquela galinha feia. Aí pode apresentar muita sonolência. Ó, essa foto aqui mesmo está ilustrando um galo aqui com o bico caído no chão. Isso aqui é foto de atendimento meu, propriedade que eu fui e estava com a ave com essa sintomatologia. O bico caído no chão, a ave é muito tóxica. As fezes podem apresentar amarelada, espumosa, fluida, com petequias no ânus. Ai, gente, isso aqui tá errado. Anos é anos. Não é. São manchas avermelhadas, manchas vermelhas. O pessoal fala rasinhas de sangue, entendeu? Na região do ânus. Pode ser uma característica também da doença de Gumboro. E os sintomas, eles tendem a diminuir em aves mais adultas. Quanto mais aves jovens, mais esses sintomas podem se apresentar, né, de forma mais evidente, porque as aves jovens estão mais susceptíveis à infecção. A doença ocorre de forma mais forte nas aves jovens. Nas adultas, né, a doença geralmente é mais branda, os sintomas, né, tendem a diminuir. E outras alterações que podem ocorrer, gente, são hemorragias musculares, e lesões na bursa de Fabrícios. Aquele órgãozinho lá que eu mostrei da foto, então as aves podem apresentar com lesões naquele órgão. E outro sinal é hemorragia muscular. Então, o músculo da coxa, do peito, quando a gente abate a galinha, esse músculo, ele tá, o peito mesmo, o músculo, a carne é branca, clara, né? E você não vê ali vasos sanguíneos com, né? Com hemorragias de sangue normalmente. Se estiver ocorrendo, você for abater uma ave, você vê essas estrias de sangue, hemorragias nesses músculos de peito, de coxa, pode ser um indicativo que de repente a ave, né, estava infectada com a doença de Gumboro. Mas esse aí pode ser mais um sinal clínico. E na bursa, as lesões na bursa. A bursa é aquele órgãozinho que eu falei lá atrás. Lembra do foto lá que fica acima ali da cloaca, do ânus, naquela região? Aqui está a ave abatida. Eu não sei se vocês conseguem entender aqui, que essa aqui é a parte do ânus da ave, ó. A parte caudal aqui do ânus. Então, aqui no finalzinho, aquele órgãozinho que é pequenininho, nessa foto aqui está mostrando uma alteração que a doença causa. Lembra que eu falei que o vírus, quando ele penetra no organismo da ave, ele vem para esse órgão, que é a bursa de Fabry, ou ele prolifera, né, se multiplica e distribui para o organismo do animal, causando essas outras lesões, podendo ter esses sinais respiratórios, né, da ave ficar triste, sonolenta, bico no chão, diarreia, porará. Então, esse órgãozinho aqui, gente, está alterado. Ó, esse órgão é pequenininho e é a bursa de Fabrícios. Aqui ela está hemorrágica, então aqui vocês veem, ó, o sinal de sangue aqui, hemorragia. Então tá mais escuro aqui, ó, sinal de sangue e com aumento de volume. Olha o tamanho que tá aqui. Vou pegar aqui o pontinho que vocês conseguem ver melhor. Então, dá para notar que isso aí tá alterado, não dá? Ó, eu quero pegar aqui aquele pontinho para poder vocês identificarem, mas tá travando. Deixa aí. Cá, ó, essa foto está mostrando alteração a nível de aumento de volume e hemorragia, que a doença de Gumboro causa. E essa segunda foto aqui está mostrando já o contrário. Pode causar tanto a alteração como a redução. E aí há uma fase da doença em que ela causa isso aqui, ó, ela reduz o órgão, ela vai causar uma hipertrofia, que é uma diminuição, né, do órgão. E aí, ao invés de ele estar aumentado, ele está aqui pequenininho, ó.
O órgão se apresenta aqui bem pequenininho, menor do que o tamanho normal dele. Então, ele está com tamanho reduzido. Essa também é outra alteração que a doença Gumboro causa aí no órgão, que é a bolsa de Fabrícios ou a bursa de Fabrícios. É conhecido por esses dois nomes. Deixa eu deixar isso fora. Pronto. E aí, a doença de Gumboro, assim como todas as outras doenças virais que eu abordei, não há tratamento. O que a gente pode tratar é algumas infecções secundárias, quando a gente identifica que está ocorrendo, e aí pode fazer o tratamento, mas para o vírus que causa a doença de Gumboro, não tem tratamento. O que a gente tem que fazer? Prevenir e controlar. E aí, essa prevenção é feita principalmente pela vacinação. Então, tem a vacinação aí da doença de Gumboro. E se você suspeita que as galinhas da sua propriedade têm apresentado essa doença, né, de ficar triste, bico caído, e quando uma ave morrer, se por curiosidade quiser fazer abrir, tentar identificar alguma lesão dessa, porque aí pode ter uma garantia maior de que realmente estava ocorrendo a doença, porque ela atinge esse órgão, ou ele pode estar menorzinho, ou ele pode estar com essa hemorragia, e tem aqueles outros sintomas lá que eu falei, ou sinais também, que podem ser identificados para suspeita, né? Então, se está suspeitando que ocorreu a doença ou está ocorrendo, faz a vacinação na propriedade. Vacina contra a doença de Gumboro também, certo? Limpeza e desinfecção das instalações, isso aí é prática, tem que fazer, gente. Essas boas práticas de manejo têm que ser adotadas para a avicultura caipira. Vamos criar as aves de forma, porque mesmo se não estiver ocorrendo doença na sua propriedade, mantenha a limpeza e desinfecção, que você mantém suas aves mais sadias, com menos desafio ali às bactérias, aos vírus que tem ali no ambiente, porque muitas vezes as aves elas não apresentam sintomas clínicos das doenças, mas em um ambiente muito contaminado, se ela, né, viver em um ambiente contaminado, o organismo dela fica o tempo todo ali tentando combater a infecção, e isso diminui a produtividade da ave. E aí você não está criando uma ave sadia, né? Para você criar uma ave sadia, ela tem que estar livre aí de doenças, livre aí de contaminação, desse ambiente contaminado, para que ela não esteja aí tentando combater doenças e manifestando aí as características dela aí no ambiente, produzindo ovo, engordando, para depois ir para a panela, né? Então, vamos fazer isso, fazer a limpeza e desinfecção das instalações, vamos colocar em prática essas boas práticas de manejo, vamos colocar em prática, certo? Uma outra orientação é realizar o vazio sanitário, que é quando ocorre a doença, quando você tem perdas de aves aí, tem surtos, você suspeita que ocorreu uma doença, é retirar as aves, ou que você retirou as aves aí, né, para quem cria essas aves já alojadas em galinheiro, quantidade maior de aves, ocorreu uma doença ou retirou um lote de aves, realiza um vazio sanitário, que é um período sem criação, para você limpar esse ambiente, desinfectar esse ambiente, garantir que esses agentes aí sejam eliminados para poder introduzir novos animais. Porque senão, quando introduzir novas aves, vai ocorrer a doença novamente. Como vocês viram, praticamente todas essas doenças que eu falei virais, os vírus, eles possuem alta resistência aí e duram no ambiente por muito tempo. Então, vamos ter mais cuidado aí com limpeza, com desinfecção, para a gente diminuir o risco de transmissão dessas doenças. Então, era isso. O meu bate-papo com vocês sobre as doenças virais. Encerra por aqui. Teremos outras videoaulas para abordar outros temas aí na avicultura, essas boas práticas de manejo, de repente aí falar um pouco sobre doenças bacterianas. Eu falei aqui, gente, só das doenças virais, tem aí várias outras doenças bacterianas, parasitárias, que também acometem as aves, causa aí muito prejuízo na criação. Então, são muitas doenças, mas a gente tem que se atentar, identificar o que já ocorreu na propriedade, fazer a vacinação para aquelas doenças que ocorrem na região ou que já ocorreram aí na sua propriedade, para poder manter aí as suas aves mais saudáveis e livres aí de doenças, tá bom? Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia.
executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.